Pois é, chegou 2021 e agora, depois das férias, depois do descanso, é hora de voltar com esse canal ativa, com muito conteúdo pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Então, começando 2021 muito bem, bora pra mais um vídeo novo aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pra esse canal e hoje eu queria trazer um assunto bem bacana pra começar 2021 aí, com o primeiro vídeo do ano aqui no canal, muito bem. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês acabarem de vez com os bloqueios criativos que rolam na hora que a gente tá fotografando, né? Aquele famoso branco, né? Tá lá fotografando, dá um branco e você não consegue simplesmente fazer mais nada. Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, eu vou dar algumas dicas de hábitos, de coisas que vocês podem fazer para fugir completamente desse branco, desse bloqueio criativo. Fica ligado nesse vídeo então, se você tem esse problema. Antes de começar o vídeo, eu queria falar um pouquinho do parceiro aqui do canal, que é a Fotoseg Seguros. Sim, é muito importante ter seguro para o seu equipamento fotográfico. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o serviço da Fotoseg, que inclusive é a empresa que eu uso para fazer os meus seguros dos meus equipamentos. Primeiro ponto importante da Fotoseg é que eles fazem seguros sem nota fiscal. Então, se você comprou equipamento usado ou não tem nota fiscal dele, você pode fazer o seguro numa boa. Eles te auxiliam em tudo. Segundo ponto importante é que eles fazem seguro para todo tipo de equipamento, não só para câmeras e lentes. Você pode segurar seu cartão de memória, seu flash, seu tripé, seu notebook, seu celular. Todo tipo de equipamento eles conseguem fazer seguro tranquilamente. Obviamente que eles atendem no Brasil inteiro, você pode contatar eles online, né, sem ter, né, que ir presencialmente. Eles trabalham com grandes seguradoras, o que deixa o serviço ainda mais confiável. Eles têm cobertura para vários tipos de acontecimento, como roubo, furto, danos elétricos, danos à água. Você pode colocar tudo isso dentro da sua pólice. Obviamente, quando você for fazer seu seguro, você pode pagar com boleto, você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão para ficar um pagamento um pouco mais leve. E para você pedir o seu orçamento, saber quanto que vai custar o seu seguro, que muitas vezes é mais barato do que a gente imagina, é só entrar aqui na descrição, tem o link para você pedir pelo site deles, pelo WhatsApp deles, pelo celular deles. Tem várias formas de pedir orçamento. Então, ó, só entrar aqui na descrição, pede o seu orçamento de seguro, pode ter certeza que vale a pena você ter um seguro para o seu equipamento fotográfico, para quando você sair para fazer o seu trabalho ou para você criar a sua arte, você estar focado 100% no seu lado criativo, tá bom? É isso, agora vamos pro vídeo. Bom, nada melhor para acabar com o bloqueio criativo quando a gente fala da prática, principalmente, do que o planejamento. Pois é, parece meio bobo e parece encheção de linguiça quando a gente fica falando sempre sobre a importância de planejar um ensaio, de escolher a locação, de conhecer onde você vai fotografar, de planejar as cores, as roupas, conversar com a pessoa, alinhar as ideias. Mas é extremamente importante e isso vai ajudar vocês a prever tudo que pode dar errado no dia do ensaio e se preparar, criativamente falando, para fazer dar tudo que puder dar certo, né? É sempre importante que a gente tenha essa noção de planejamento. É lógico que aqui no canal e em outros eventos gratuitos que eu já fiz para vocês, eu já falei um pouco sobre a pré-produção, né? O planejamento de um ensaio. Mas os pontos mais importantes que eu posso frisar para vocês que vão ajudar na hora de não ter um branco é vocês saberem qual a ideia do ensaio de vocês previamente, ou seja, vocês já terem ali uma ideia central para o ensaio, que essa ideia já esteja conversada com a pessoa com a qual você vai fotografar, seja essa pessoa um cliente, seja a pessoa um amigo que vai te ajudar a fazer um portfólio. É importante que a ideia esteja clara na cabeça de todos e que esteja alinhada, tá? Além disso, é óbvio, você, se possível, tem que conhecer um pouco do local para saber se é permitido fotografar, se não é, saber como a luz funciona em certos horários, saber também ver o clima, né, do tempo ali da sua região para ver se no dia não vai chover e vai acabar estragando seu ensaio, ter planos B e Cs aí, dependendo da sua locação, para você andar para um lugar próximo e ainda assim fazer as fotos acontecerem. Também é importante vocês planejarem as roupas do ensaio, né, e as cores também, porque isso vai ajudar vocês a não ter que deixar tudo para pós-produção e vai ajudar vocês também a visualizarem melhor a foto como resultado final ali na hora que você estiver na prática fotografando. Por isso e muito mais, o planejamento é extremamente importante
pra gente não ter mais esses brancos e evitar o bloqueio criativo na hora da prática. É lógico que, além de vocês entenderem como que é a locação, se pode fotografar ou não, e o clima do dia, por exemplo, é importante que, se for possível, vocês visitem a locação antes do seu ensaio. Pois é, por que que isso é tão importante? Às vezes, visitando a locação, você já consegue mapear pequenos cantinhos dentro daquele lugar onde você quer fazer uma foto. Sempre que eu vou fotografar numa locação externa, eu tento dar uma olhada ali, seja pelo Google Maps, ou se for possível, dar uma passada no lugar num dia antes do ensaio, ou até na hora do ensaio, mas um pouquinho antes de rolar ele, para assim mapear já mais ou menos aonde que eu quero fazer cada foto. Fazer isso deixa vocês mais prontos, para na hora da prática vocês não ficarem perdidões, sem ter muita ideia de lugares diferentes dentro de uma mesma locação. Sempre que eu chego no lugar, eu observo onde que tem um lugar para a pessoa se encostar, como que tá a iluminação, que cores que eu tenho no ambiente que podem ser interessantes para minha direção fluir melhor. Então, mapear o lugar e já ter ideias pensadas ali antes de acontecer o ensaio dentro daquela locação é muito importante e faz com que o ensaio se torne algo mais rápido, mais fácil de lidar e também diminui as chances de ter um bloqueio criativo, né? Porque ninguém quer chegar na frente do cliente ou na frente da pessoa que vai fotografar e ficar perdido, não saber o que fazer e deixar a pessoa mais nervosa do que você já tá. O terceiro ponto que eu acho muito importante quando a gente fala de fugir do bloqueio criativo é o diálogo com as pessoas. Pois é, isso pode ajudar bastante, porque muitas vezes a gente está indo fotografar alguém que a gente não conhece muito bem, né? Principalmente quando a gente está falando de cliente. Então é importante que a gente tente entender um pouco de quem é essa pessoa antes do ensaio, olhando as redes sociais, conversando com ela até pelo WhatsApp, e quando chegar no momento do ensaio, que a gente não saia simplesmente só clicando depois de dar um oi. É importante que antes de clicar vocês tenham um diálogo, vocês conversem um pouco e você utilize dessa conversa para entender da pessoa quais são os gostos dela, o que que ela mais curte fazer, o que ela menos curte fazer, às vezes o que ela estuda, o que ela trabalha, e também para vocês entenderem quais as expectativas das fotos, né? Às vezes, quando eu vou encontrar um cliente, eu escolho um lugar que é um pouco longe da locação onde de fato a gente vai fotografar, porque assim eu tenho tempo para conversar enquanto a gente caminha até o lugar das fotos, e eu tenho tempo para extrair algumas informações. Eu gosto muito de perguntar se a pessoa tem um lado favorito do rosto, para que lado ela gosta de deixar o cabelo, por exemplo, se ela gosta do perfil, se ela gosta só de fotos mais de frente do rosto, se ela se sente confortável com o corpo dela. Enfim, eu gosto de fazer algumas perguntas, de mapear um pouco ali do que é a pessoa para conseguir na hora de fotografar trazer os melhores resultados possíveis. E é óbvio, na hora que a gente está fotografando também é momento de dialogar. Sempre que eu tô fotografando, eu tento mostrar pra pessoa um pouco das fotos, para que ela consiga me dar na hora um feedback do que ela tá achando das fotos que a gente já fez. Porque assim, se tiver alguma coisa que ela não curtiu das fotos, eu consigo arrumar, perguntar pra ela e depois refazer as fotos da forma correta, para assim sair o melhor resultado. Lembrando que quando a gente tá lidando com o cliente, o que sempre importa é o cliente ficar feliz com o resultado, e esse resultado, se possível, exceder as expectativas deles. Um quarto ponto que eu vejo muitas pessoas fazendo e que isso acaba agravando muito o bloqueio criativo é a pessoa ficar insistindo demais numa locação que já deu. Pois é, muitas vezes no começo, quando eu ia fotografar, convidava a pessoa, pegava o cliente para ir fotografar, a gente ia no lugar e eu começava a clicar. E às vezes, por mais que aquele lugar não estivesse rendendo nada muito novo, nada muito diferente, eu ficava insistindo em querer fazer mais fotos naquela locação, e muitas vezes eu tava perdendo meu tempo, porque essas fotos não ficavam legais e o cliente acabava não gostando, ou eu mesmo acabava não gostando. Então, um ponto importante que a gente tem que aprender a desenvolver, e isso vem muito da prática e da experiência de fotografar ao vivaço, de fazer as coisas acontecerem, é a gente entender qual o limite de cada locação. Por isso que eu falo que é importante, antes do ensaio, se for possível, vocês mapearem a locação. Escolhem aí 2 cantinhos, 3 cantinhos diferentes dentro de um local e fazer as fotos que vocês querem, que vocês já imaginaram dentro desses cantinhos. E depois disso, partir para outro lugar, caminhar um pouco e dar uma andada. Enquanto você anda, vai conversando e vai pegando novos ares de fotografia enquanto você está observando lugares diferentes. Porque assim você acaba trazendo resultados mais variados para o seu cliente, dando mais opções para ele selecionar mais fotos e até acabar comprando fotos extras. E assim você também evita o bloqueio criativo.
Muita gente acaba caindo naquele branco e acaba ficando nervoso, porque quando tá fotografando dentro de um local, a pessoa acaba meio que gastando todas as opções que ela tinha dentro daquela pequena locação. E ela acaba tentando insistir, e querendo ou não, o nosso cliente ou a pessoa que a gente tá fotografando percebe quando a gente não tá mais tão confortável com aquela situação, quando a gente tá nervoso. Então a gente precisa manter aquela postura de profissional e também entender qual que é o limite, qual que é a hora de fotografar em outro lugar. Quando isso acontece comigo hoje em dia, eu faço, né, as fotos que eu acho que ficariam legais naquele local. Quando eu acho que já deu, eu falo, olha, vamos dar uma caminhada, vamos para outro lugar aqui, porque eu acho que aqui já rolaram as fotos que tinham que rolar, e aí a gente vai criando outras coisas em outras locações. Dessa forma, o ensaio fica muito mais leve, tanto para nossa postura profissional, quanto para o cliente também. Por último ponto, eu acho que eu já falei sobre isso algumas vezes, até em um vídeo que eu fiz aqui no canal com dicas de direção, mas a interação com o cenário é o que mais me ajuda a quebrar o bloqueio criativo e me dar novas ideias para as fotos. Por quê? O grande erro que eu cometi por muito tempo era colocar a pessoa que eu tava fotografando no meio do nada. Deixava a pessoa em pé e pensava só na relação dela com o fundo da foto. E muitas vezes isso acabava resultando em fotos com poses sempre iguais, que quase seguiam aqueles manuais de pose, que é sempre a mesma coisa que ninguém aguenta mais ver. E depois disso, depois de treinar um pouco mais com interação com o cenário e tudo mais, eu comecei a fotografar apenas utilizando o cenário junto com a pessoa que eu tô fotografando. Então sempre que eu tô observando e mapeando uma locação pra ver onde que eu quero fazer as fotos, eu já penso em lugares onde a pessoa pode encostar, onde que ela pode fazer uma pose que ela acabe interagindo com o cenário, que ela acabe ali simulando uma situação mais espontânea, né? Onde que ela pode segurar no cenário, onde que ela pode colocar o braço, a mão, a perna, enfim. Eu sempre penso em como ela pode interagir com algum objeto, com alguma coisa que está dentro do cenário. Porque assim, a minha direção fica mais leve, mais fluida, a situação da foto, né, como a foto sai, é muito mais espontânea e assim a gente acaba até tendo mais ideias, porque quando a gente observa um lugar vazio, muitas vezes fica difícil mesmo de criar diferentes tipos de fotografia. Quando você observa um lugar e acaba começando a levar em consideração um corrimão, uma escada, uma vitrine, uma parede, enfim, seja o que for, você consegue ver mais opções de foto, você consegue criar mais rapidamente, mais facilmente e assim você entrega resultados até mais diferentes para o seu cliente, para não ser sempre aquela foto da pessoa parada com o fundo desfocado e ela com a mãozinha na cara assim e a mãozinha aqui no cotovelo, cara. Isso aqui é o que a gente mais vê e fica muito repetitivo. Então interagir no cenário, assim como essas fotos que eu tô mostrando aqui para vocês, vai ajudar a ter realmente um resultado melhor na sua fotografia. Essas então são as 5 dicas, são 5? Nossa, olha aí, ó, tô bem de matemática, né? Esses são 5 pontos que eu acho mais importantes pra gente, na hora de fotografar, tentar evitar os bloqueios criativos e aqueles brancos que surgem na prática, tá? Espero que vocês tenham gostado de ouvir essas dicas. Comentem aí embaixo qual dessas dicas que vocês ainda não praticavam e quais delas vocês querem colocar em prática em breve, que eu quero saber de vocês, tá bom? Agora é isso, vamos começar 2021 com muito conteúdo, teremos vídeos aqui semanalmente no canal para vocês aproveitarem muito e eu espero ver vocês aí mais vezes, tá bom? Não esqueça de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário com o feedback do que você achou desse vídeo. Vejo vocês na próxima, falou galerinha, abraço!